Senhor presidente, deputado André Siciliano, senhoras e senhores deputados, eu conversava há um minuto atrás com o deputado Eliomar Coelho sobre a audiência pública presidida pelo deputado Chiquinho, da Comissão de Esportes, realizada no auditório do Anexo, sobre o tema Maracanã. Uma audiência com muitos parlamentares presentes. De memória aqui, me lembro, deputado Chiquinho presidindo, deputado Osório, autor do requerimento, deputado Milton Rangel, deputado Tio Carlos, deputado federal Otávio Leite, deputado Eliomar Coelho, entre outros que eu possa ter me esquecido. 4 presidentes de clubes, Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco, e sem número de representantes, inclusive da federação. E a representação do Poder Executivo, através do secretário de Esporte, Tiago Pampolha, e do subchefe da Casa Civil, Marcelo Queiroz. Esse é um tema relevante, que já expressei minha opinião aqui em plenário e voltei a expressar lá. Se a licitação da concessão está maculada por irregularidades intransponíveis, tais como a empresa que participou da obra passou a ser a concessionária, a empresa que fez o estudo de viabilidade se associou à concessionária, não há como esta concessão, principalmente depois da Operação Calicut, se sustentar. E se a licitação da concessão é irregular, tem que ser cancelada, ela não pode ser cedida a ninguém. Então, a única opção é abrir uma nova licitação. O governo manda aqui seus representantes que conhecem a concessão do Maracanã, tanto quanto eu, deputado Eliomar Coelho, consigo manejar um avião. Eu não entendo nada de pilotar avião. É o mesmo que os representantes do governo entendem da concessão do Maracanã. É uma mera presença física, porque nada tem a dizer numa audiência daquela relevância. Então, eu queria primeiro fazer esse registro. Ou o governo manda para uma audiência pública alguém que domine no assunto, ou não manda ninguém. É melhor a ausência do que uma vinda protocolar que não adiciona absolutamente nada à audiência pública. Segundo ponto que eu queria aqui voltar a insistir é sobre a forma em que a União vem olhando o Estado do Rio de Janeiro em profundo desrespeito ao Pacto Federativo. Não tem como o Brasil se recuperar sem que o Estado do Rio de Janeiro também se recupere. Não somente porque é o segundo PIB do nosso país, é pela importância estratégica dessa unidade federativa, dentre as outras unidades federativas que fazem parte do nosso país. Recentemente dizia
que lia o Valor Econômico do dia, salvo erro de memória, do dia 14, a matéria sobre petróleo, em que a União pretende aumentar a produtividade das áreas produtivas de Albacora Leste, Roncador e Marlim, que são concessões que terminam em 2024 e já não produzem o volume de óleos que em outra época produzia. E para aumentar esse processo de produção, precisaria-se ter equipamentos e tecnologias mais sofisticadas e ampliar esses prazos de concessão. E para fazer isso, a União quer diminuir a participação, o pagamento que essas concessionárias fariam dos royalties à União, aos estados e aos municípios. Novamente, a União, querendo fazer benesse com o chapéu alheio, porque se a União quer diminuir o pagamento dos royalties, que diminua na sua quota parte, e não na quota parte dos estados e dos municípios. E aí, senhor presidente, me chamou a atenção uma terceira questão. Quando fomos a Brasília e discutimos a questão da Lei Candir, foi-nos dito que a Lei Candir fez um bem para o Brasil, pelo povo lá ligado ao Ministério da Fazenda, porque com o crescimento das exportações, os estados também cresceram a sua economia. Pode ser verdade para algumas unidades federativas, mas para o Rio de Janeiro não, porque o produto principal que exportamos é petróleo, que não depende de Lei Candir, porque as concessionárias, todo o petróleo que elas não refinarem, elas vão vender para o exterior. Então, para o Rio de Janeiro, a Lei Candir, associada à lei que tributa o petróleo no destino e não na origem, faz com que a gente perca duas vezes. Quando a gente refina produtos e vende para outros estados, o tributo vai ser cobrado lá no destino. Aí sobra a exportação. Quando a gente exportar, o ICMS do petróleo seria nosso. Mas na exportação está isento pela Lei Candir. Então, se ficar, o bicho come, se correr, o bicho pega. Então, eu vejo que a União trata o Rio como um desrespeito muito grande. E o desrespeito é a população, é o Parlamento Fluminense e as instituições. Então, temos que ficar cada vez mais críticos a esse papel que a União desempenha. Nós somos, senhora presidente, República Federativa do Brasil, que está no artigo 1º da Constituição da República, só no papel, porque na vida real nós somos a República Unitária do Brasil. Neste país, só quem manda, decide, leva todos os tributos é a União. Muito obrigado, senhora presidente.